início de tudo, não havia nada. Apenas um vazio escuro e sem forma. Então uma voz ecoou pela imensidão, declarando: haja luz. E a luz surgiu, separando o dia da noite. Este foi o primeiro dia. No segundo dia, Deus criou o céu, um vasto firmamento que separava as águas de cima das águas de baixo. No terceiro dia, a terra seca apareceu e com ela brotou toda a vegetação, grama, plantas que dão sementes e árvores que dão frutos. O mundo começava a ganhar cor e vida. No quarto dia, o céu se encheu de luzes. O sol para governar o dia, a lua para governar a noite e as estrelas, incontáveis pontos de luz na escuridão. No quinto dia, as águas se encheram de criaturas vivas e os céus se encheram de aves de todos os tipos. A vida pulsava em cada canto da criação. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, de todos os tamanhos e espécies. E então, no clímax da sua criação, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E assim, do pó da terra, Deus formou o primeiro homem, Adão. Ele soprou em suas narinas o fôlego da vida, e Adão se tornou um ser vivente. Deus plantou um jardim no leste, no Éden, um lugar de beleza e abundância indescritíveis. Rios corriam por ele, e árvores de todos os tipos cresciam, belas de se ver e boas para comer. No meio do jardim estavam duas árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou Adão no jardim para cuidar dele, e deu-lhe apenas uma ordem: você pode comer de qualquer árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, pois no dia em que dela comer certamente morrerá. Adão vivia em perfeita harmonia com a natureza, nomeando todos os animais que Deus trazia até ele. Mas, para Adão, não havia uma companheira adequada. Então Deus fez Adão cair em um sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou uma de suas costelas, e daquela costela formou a mulher. Quando Adão acordou e a viu, ele exclamou com alegria: esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele a chamou de Eva. No jardim do Éden, Adão e Eva viviam em pura inocência. Eles estavam nus, mas não sentiam vergonha, pois não conheciam o mal. Caminhavam com Deus nas tardes frescas, em comunhão perfeita com seu Criador. A vida era simples, cheia de paz e alegria, sem dor, sem medo, sem trabalho pesado. Tudo o que precisavam era fornecido abundantemente pelo jardim. Era um paraíso literal, um reflexo do amor e da perfeição de Deus. Mas essa paz estava prestes a ser quebrada. Havia no jardim uma criatura, a serpente, a mais astuta de todos os animais. Um dia, ela se aproximou de Eva e, com uma voz sedutora, perguntou: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Eva, surpresa, respondeu: podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comam dele, nem toquem nele, para que não morram. A serpente, com astúcia, plantou a semente da dúvida: vocês não morrerão. Deus soube que no dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. As palavras da serpente ressoaram na mente de Eva. Ela olhou para a árvore. O fruto parecia delicioso. Era agradável aos olhos e acima do tudo, prometia sabedoria. A tentação foi forte demais. Eva pegou o fruto, comeu, e também deu um pouco a Adão, que estava com ela, e ele comeu. Naquele exato momento, algo mudou para sempre. Seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Pela primeira vez, sentiram vergonha. Correram para costurar folhas de figueira e fizeram para si aventais improvisados, tentando cobrir sua nova e desconfortável vulnerabilidade. O ato de desobediência, um simples morder de um fruto, quebrou a harmonia perfeita que existia. A inocência foi perdida, e o conhecimento que eles tanto desejaram trouxe consigo uma carga de medo e culpa que eles nunca haviam conhecido antes. Naquela tarde, como de costume, ouviram a voz de Deus caminhando pelo jardim, mas desta vez,
Em vez de correrem para encontrá-lo, Adão e Eva se esconderam entre as árvores. O medo havia substituído a comunhão. Deus chamou: Adão, onde você está? Com a voz trêmula, Adão respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual eu o proibi de comer? O medo de Adão rapidamente se transformou em culpa, e ele tentou transferir a responsabilidade. A mulher que me deste por companheira, ela me deu do fruto e eu comi. Deus então se voltou para Eva: O que foi que você fez? E Eva, por sua vez, culpou a serpente. A serpente me enganou e eu comi. A quebra da confiança teve consequências imediatas e duradouras para todos os envolvidos. Deus primeiro se dirigiu à serpente, amaldiçoando-a a rastejar sobre seu ventre e a comer pó todos os dias de sua vida. Ele declarou que haveria inimizade entre ela e a mulher, e entre suas descendências. Para Amurrar, Deus disse que multiplicaria sua dor no parto. Com dor ela daria à luz filhos, e seu desejo seria para seu marido, e ele a dominaria. Para o homem, a terra, que antes lhe dava fruto espontaneamente, agora estava amaldiçoada por sua causa. Com trabalho penoso, você comerá dela todos os dias da sua vida. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, e você comerá das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela você foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. A sentença final foi a mais dolorosa de todas, para impedir que Adão e Eva também comessem da árvore da vida e vivessem para sempre em seu estado de pecado e separação. Deus os expulsou do jardim do Éden. O paraíso estava perdido. Ele colocou querubins anjos poderosos e uma espada flamejante que se movia para todos os lados a leste do jardim, para guardar o caminho para a árvore da vida. Do lado de fora do Éden, a vida era dura. O trabalho tornou-se uma labuta, o parto tornou-se doloroso, e a harmonia com a natureza foi quebrada. A morte, antes uma advertência distante, tornou-se uma realidade inevitável. Essa história, conhecida como a queda do homem, explica a origem do sofrimento e da mortalidade na experiência humana. É o início de uma longa jornada da humanidade, agora separada de Deus, em busca de redenção e do caminho de volta para casa. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nesta história fundamental, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. 8. A Próxima. No coração do Antigo Testamento encontramos uma história épica de fé, libertação e a aliança entre Deus e seu povo. Esta é a história do Êxodo. Tudo começa no Egito, séculos depois que José e seus irmãos se estabeleceram ali. Seus descendentes, ou os israelitas, cresceram em número e se tornaram uma grande nação. Mas um novo faraó, que não conhecia José, subiu ao poder. Temendo a força dos israelitas, ele os escravizou, forçando-os a trabalhar em construções monumentais sob um sol escaldante, com chicotes e crueldade. A vida deles se tornou um amargo sofrimento. Para piorar, o faraó ordenou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem mortos. Mas em meio a essa opressão, um bebê foi salvo. Seu nome era Moisés. Sua mãe o escondeu em um cesto de papiro e o colocou no rio Nilo. Milagrosamente, ele foi encontrado pela filha do faraó, que o criou como seu próprio filho no palácio real. Moisés cresceu como um príncipe egípcio, mas seu coração pertencia ao seu povo. Um dia, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, ele interveio e matou o agressor. Com medo, Moisés fugiu para o deserto de Midian. Lá, Ri se tornou pastor, casou-se e viveu uma vida simples, longe do esplendor do Egito. 40 anos se passaram. Um dia, enquanto pastoreava suas ovelhas no Monte Horebe, Moisés viu algo extraordinário. Uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ao se aproximar, uma voz o chamou de dentro do fogo. Era Deus. Ele disse a Moisés que tinha visto o sofrimento de seu povo no Egito e o estava enviando para libertá-los. Moisés hesitou,
sentindo-se inadequado para uma tarefa tão grandiosa. Mas Deus o assegurou, prometendo estar com ele e revelando seu nome sagrado. Eu sou o que sou. Moisés e seu irmão Arão foram até o faraó e transmitiram a ordem de Deus. Deixe meu povo ir. Mas o coração do faraó era duro. Ele se recusou repetidamente. Então Deus enviou 10 pragas devastadoras sobre o Egito. As águas se transformaram em sangue rãs, cobriram a terra piolhos e moscas atormentaram. O povo, os animais morreram feridas. Surgiram nos corpos uma chuva de granizo. Destruiu as plantações, gafanhotos devoraram o que restou. E uma escuridão palpável cobriu o Egito por 3 dias. A cada praga, o faraó prometia libertar os israelitas, mas sempre voltava atrás. A 10ª e última praga foi a mais terrível. Deus avisou que o anjo da morte passaria pelo Egito e tiraria a vida de todos os primogênitos. Para proteger os israelitas, Deus instituiu a Páscoa. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito e marcar os umbrais de suas portas com o sangue. Naquela noite, eles comeram a refeição às pressas, prontos para partir. Como Deus havia dito, o anjo da morte passou. E onde havia o sangue, ele passou por cima. Mas em cada casa egípcia, do palácio ao casebre mais humilde, houve um grande choro. Finalmente, com o coração partido, o faraó cedeu e ordenou que os israelitas partissem imediatamente. Guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, cerca de 600.000 homens, além de mulheres e crianças, deixaram o Egito. Mas a liberdade deles foi logo ameaçada. O faraó mudou de ideia novamente e perseguiu os israelitas com seu exército de carros de guerra, encurralando-os contra o Mar Vermelho. O povo se desesperou, mas Moisés declarou: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Então, Deus operou um dos maiores milagres de todos os tempos. Moisés estendeu seu cajado sobre o mar, e um vento forte soprou a noite toda, dividindo as águas e criando um caminho seco no meio do mar. Os israelitas atravessaram em terra seca, com muralhas de água à sua direita e à sua esquerda. Quando o exército egípcio o seguiu, Deus ordenou a Moisés que estendesse o cajado novamente. As águas voltaram ao seu lugar, cobrindo os carros e cavaleiros, e todo o exército do faraó foi destruído. O povo de Israel estava finalmente livre. 3 meses depois, eles chegaram ao pé do Monte Sinai. Lá, em meio a trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa, Deus desceu sobre a montanha. Ele chamou Moisés ao topo e fez uma aliança com o povo de Israel. Ele lhes entregou sua lei, os 10 mandamentos, escritos em 2 tábuas de pedra. Estes mandamentos se tornariam o fundamento moral e espiritual não apenas para Israel, mas para grande parte do mundo. A história do Êxodo é mais do que um relato antigo. É um testemunho poderoso do poder de Deus para libertar os oprimidos, de sua fidelidade às suas promessas e do chamado para uma vida de obediência e adoração. É uma jornada da escravidão para a liberdade, do desespero para a esperança e do caos para a aliança divina. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias como esta. 8. Approxima.